Amém, gente? Que alegria ter vocês aqui nessa manhã. E com certeza Deus ele deseja falar e nos abençoar um pouquinho mais com a sua palavra nesse momento. Eu quero introduzir a mensagem falando que nós queremos tratar nessa manhã sobre a nossa autoridade no reino. E isso é bom demais, porque se você nasceu de novo, se você pertence à família de Deus, se você faz parte do reino de Deus, existe uma autoridade sobre a sua vida. Existe uma autoridade disponível para você e essa informação, essa realidade precisa alegrar o seu coração todos os dias. Você caminha nessa terra como um cidadão do céu, respaldado e com uma autoridade do céu sobre a sua vida. Então, você está perto de alguém assim, de Deus, filho de Deus, filha de Deus, olha para essa pessoa e fala, você carrega uma autoridade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Versículo 13, nós vamos ler do 13 ao 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: se você encontrou, diga achei. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Está escrito: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Irmãos, algumas coisas me chamaram a atenção sobre essa palavra de Jesus. Eu darei a você, ou eu darei à igreja as chaves do reino dos céus. Isso é muito forte. A essa altura, os discípulos, eles já haviam presenciado curas, libertações, visto Jesus pregar várias vezes. Ou seja, eles já tinham uma vivência, experiências, informações suficientes para saberem quem era Jesus. Mas aqui, eles tiveram uma revelação mais profunda. E em cima dessa revelação, Jesus libera essa palavra de autoridade. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E aqui nós já aprendemos um princípio, que quanto mais, preste atenção nisso, que quanto mais caminhamos na presença do Senhor e nos expomos à sua palavra, a esse ambiente onde Ele está nos ensinando, a esse ambiente como aqui, de comunhão, onde nós estamos diante dEle, mais autoridade no reino e revelação sobre quem Ele é, nós recebemos. Por tudo aquilo, irmãos, que diariamente os discípulos estavam vendo e ouvindo, a revelação do Pai se manifestou no coração deles. Eles estavam caminhando com Jesus,
ouvindo e presenciando os milagres e sinais. E nesse momento, diante dessa pergunta de Jesus, quem vocês dizem que eu sou? A revelação do Pai brotou no coração deles. E em cima dessa revelação, Jesus delega essa autoridade. Então preste atenção, quanto mais caminhamos com o Senhor, quanto mais nos expomos à sua palavra e aprendemos diariamente com a presença dEle, mais revelação sobre quem Ele é e autoridade no reino nós temos. Quantos me compreendem até aqui? Amém? E aqui, queridos, Jesus está entregando as chaves do reino. E isso é poderoso demais. Porque você concorda comigo que você não entrega a chave da sua casa, do seu carro, a chave do seu escritório ou a chave aí do aplicativo do seu banco para alguém que você não conhece e confia. Por isso que essa autoridade, meus irmãos, ela vem na proporção do quanto nós conhecemos e caminhamos com o Senhor. Quanto mais eu cresço em intimidade, em revelação da palavra, quanto mais eu mergulho nas Escrituras, quanto mais eu me exponho para isso, mais autoridade eu vou recebendo no reino de Deus. Mais chaves o Senhor vai nos entregando. Amém? E fazendo, queridos, um paralelo, eu fiquei meditando nisso, e fazendo um paralelo com a vida de Moisés. Moisés, ele recebeu autoridade para fazer o que fez no Egito, só depois da experiência com a sarça pegando fogo no deserto, onde ele conheceu a presença de Deus e teve o seu coração mudado. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 7, versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor nos diz, Êxodo capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. Eu tenho convicção que aqueles que vêm no estudo de quinta-feira já encontraram, sim ou não? Estou provocando vocês, hein? O Senhor disse a Moisés, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do faraó. E Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, o seu irmão, dirá ao faraó que deixe sair os israelitas do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo, os israelitas. Assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. O interessante é que, embora Deus já havia estabelecido o que faria no Egito, Ele permite Moisés e Arão fazerem parte disso. E quando nós lemos esse momento da história, você percebe, irmãos, que os sinais, todo sinal e prodígio ali realizado no Egito, começava e terminava com a palavra e o clamor de Moisés. Preste atenção, Deus deixou claro o que Ele faria ali no Egito. E passou isso para Moisés, como ele faria. Mas se você ler o relato, as pragas, os sinais que foram acontecendo ali no Egito, você vai identificar uma coisa. Começava com a palavra de Moisés e terminava com a palavra de Moisés. Hora que o negócio apertava, Faraó chamava Moisés e falava, clame ao Senhor para que isso pare. Aí Moisés orava, cessava a praga. Coração de Faraó mudava, ele não libertava o povo, o Senhor
sinalizava o próximo sinal, a próxima praga. Moisés liberava a palavra, começava a praga. O coração de Faraó ficava desesperado, chamava Moisés, Moisés orava, e assim foi durante as 10 pragas, os 10 sinais. O que isso nos ensina? Que essa autoridade sobre as nossas vidas, irmãos, nos capacita a vivermos aquilo que está no coração de Deus. E quando nós usamos essa autoridade, alinhados com a palavra de Deus, alinhados com o coração de Deus, nós honramos e glorificamos o nosso Pai. Essa autoridade não basta nós sabermos sobre ela, não basta nós termos conhecimento sobre ela, o que nós precisamos é usá-la. E usá-la com o coração alinhado ao coração do Pai. Quantos me compreendem? Agora vamos ler alguns versículos onde Jesus fala um pouco mais sobre isso. Abra comigo em Mateus capítulo 10. O mesmo Senhor que deu essa autoridade para Moisés fazer o que fez no Egito, é o mesmo Senhor que liberou essas palavras para os seus discípulos. E essas palavras alcançam a sua vida. Mateus capítulo 10, versículo 1. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O que Jesus está fazendo aqui, queridos? Vocês estão acordados? O que Jesus está fazendo aqui, dando para os seus discípulos? Essa autoridade é dada para qualquer pessoa? Essa autoridade ela é entregue, essas chaves do reino, ela é entregue de maneira aleatória? Não, ela é entregue para discípulos. Para quem está no reino, para quem é família de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que na nossa força, você pode estudar a Bíblia, você pode fazer os melhores cursos de teologia, pós-teologia, tudo que você quiser, pode frequentar a igreja trocentos anos, mas se você não pertencer à família, se você não nascer de novo, se você não for um verdadeiro discípulo, você não tem autoridade para enfrentar o menor demônio que existe no inferno. Mas quando nós nascemos de novo, somos discípulos e nos expomos à palavra e permitimos o Senhor ser Senhor em nossas vidas, há uma autoridade que Ele nos entrega. Irmãos, essa autoridade nos capacita a viver o que está no coração dEle. Nós oramos pelos enfermos, eles são curados. Nós expulsamos demônios, não porque nós temos algum poder em nós mesmos, mas é porque nós fomos revestidos com essa autoridade. E eu estou te provocando nessa manhã, irmãos, porque às vezes nós temos conhecimento dessa autoridade, mas não a usamos. Vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Eu tentei fazer uma sequência para facilitar o endereço. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Se você encontrou, diga achei. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acredito que sim, mas olha a profundidade dessas palavras. Nós acreditamos nisso, sim ou não? Que o Senhor está com a gente até o fim dos tempos.
Nós não caminhamos nessa terra sozinho. Que toda autoridade pertence a Ele. Toda autoridade. E essa autoridade, irmãos, Ele nos entregou. Agora, qual é o propósito? Qual é o objetivo dessa autoridade? Será que é para a gente construir o nosso próprio reino? Será que é para a gente mandar descer fogo dos céus sobre os nossos inimigos? Aquele vizinho, aquele amigo do trabalho que está te perturbando, você fala: Senhor, eu sou teu filho, sou teu discípulo, desce fogo aqui dos... Não, irmãos. 2 dos seus discípulos tentaram e falaram sobre isso. Foram confrontados, foram humilhados pelo povo lá de Samaria. Os discípulos chegaram para Jesus com uma ideia brilhante. Jesus, você não quer que a gente faça como Elias? Que a gente clame a Deus para descer fogo dos céus e matar eles? Jesus repreende-os e fala assim: vocês não sabem a que espírito pertencem. Eu não vim para fazer isso. Eu vim para salvar o que estava perdido. Irmãos, essa autoridade nos capacita a orar e abençoar a vida dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem. Essa autoridade nos capacita a perdoar aquele que não merece o nosso perdão. Essa autoridade nos leva a caminhar com um coração diferente nessa terra, com um coração alinhado ao coração de Deus. Essa autoridade nos leva a ter uma outra perspectiva sobre a vida, a ter ações e reações totalmente diferentes. Jesus, ele fala assim: ore pelo seu inimigo. Se o teu inimigo pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Olha como que vai na contramão. É uma autoridade que muda o nosso coração e tem o propósito não de estabelecer coisas dessa terra, tem o propósito de trazer o reino de Deus para a terra. Tem o propósito de manifestar o coração de Deus nessa terra. E nós vamos crescendo nisso, nós vamos aprendendo isso com o Senhor. Essa semana eu vivi uma experiência que eu fiquei muito feliz. A Gabi, eu estava aqui meditando nessa palavra, olha que coincidência. Eu estava separando os versículos, preparando aqui a mensagem. Estava aqui na igreja, era quinta-feira, né? Acho que era quinta-feira na parte da tarde. Estava aqui mergulhado, estava em jejum, orando ao Senhor, escrevendo isso daqui. E aí a pastora Gabi me liga, falou: amor, onde você está? Eu falei: eu estou na igreja. Ela falou: dá um pulinho aqui, porque um motoqueiro bateu no meu carro, no nosso carro. Irmãos, eu estava assim, falei: tá tudo bem? Ela falou: não, ela calma, e eu calmo de cá também. Falei: não, tudo bem, vem aqui agora. Irmãos, eu fechei o tablet, falei para a Paulinha, falei: ó, o motoqueiro pegou a Gabi, o carro da Gabi, estou indo lá. Irmãos, eu cheguei, eu me estranhei. Uma calma. Aí eu cheguei, aí o rapaz estava todo armado, porque a pastora falou, né? Não, meu marido está vindo aqui resolver. Então o cara já ficou todo assim armado, né? Eu cheguei numa calma, falei: oh, tudo bem e tal, me apresentei. Ele falou: minha moto não fez nada, o problema foi seu carro. E de verdade, a moto dele estava intacta, mas o carro deu uma estragadinha, né? Eu olhei, a Gabi lá dentro, com a Heloísa, comprando coisa para a Heloísa comer. Fiquei ali conversando com ele e tal. Falei: ó, a gente vai precisar fazer um boletim de ocorrência, fique tranquilo, eu tenho seguro e tal. E conversando com ele, nós fomos até o lugar, fizemos seguro, né, lá na seguradora e tudo. Aliás, fizemos o boletim de ocorrência. E aí, despedindo ele ali, eu abençoei a vida dele, né, enfim. E eu numa paz, aí eu falei para a pastora assim, falei: Vote, eu acho que eu cresci. Porque eu nem estou medicado e estou numa paz dessa assim, estou tranquilo. Porque o que eu sempre falo, irmãos, eu nunca fui apegado com coisa assim material, só que eu sou muito cuidadoso. Sabe, é cuidado mesmo, eu gosto das coisas tudo funcionando direitinho. Aí, se fosse há uns 10 anos atrás, eu estaria pensando: nossa, puxa, o carro não tinha uma amassadinha, agora vai ter que dar uma arrumada ali, vai perder a originalidade do carro, eu ia estar chateado. Irmãos, eu fiquei numa paz, numa tranquilidade, abençoei a vida do cara, voltei aqui para a igreja e continuei escrevendo a palavra. Numa tranquilidade, eu falei: Senhor, eu cresci, eu estou diferente. Glória a Deus. Irmãos, porque quando nós vamos crescendo em revelação de quem o Senhor é,
e essa autoridade vai nos envolvendo, o nosso coração vai se desprendendo das coisas dessa terra e vai se conectando com aquilo que é eterno. Não estou falando que eu não vou arrumar, que a gente tem que desprezar as coisas, tratar de qualquer jeito, não é isso. Mas é um coração que vai se desprendendo e vai se conectando com o que está no coração de Deus. Eu poderia ter chegado lá e ainda o menino quis falar que ele estava certo. Ele foi cortar a pastora pela direita, irmãos. E estava errado. Ele tentou ainda, enfim. Eu poderia ali ter ficado nervoso, ter ficado irritado, mas uma paz que excede todo o entendimento me envolveu naquela hora. E eu terminei falando, meu filho, Deus te abençoe. Enfim, terminou. Ele ficou assustado com a minha reação. E eu saí dando risada do escritório. A verdade, queridos, é que essa autoridade tem um propósito: nos capacitar a vivermos aquilo que está no coração de Deus. E o inimigo, ele treme diante disso. O inimigo, ele não tem medo do teu currículo de crente. Ele tem medo quando você cresce em revelação. E essa autoridade vai enchendo a tua vida. Quantos me entendem até aqui? Abra a Bíblia comigo agora em Marcos, capítulo 16. Versículo 15 a 18. A palavra diz: ele lhes disse, mais uma vez, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Quantos creem aqui? De verdade, você crê na palavra do Senhor? Você crê que o que Ele fala é a verdade? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Quantos querem viver essas manifestações, irmãos? Quantos querem realmente viver isso? Isso está disponível para nós. Isso é uma realidade que nós podemos e devemos acessar. João 14, versículos 12 a 14 diz: se vocês quiserem apenas me ouvir para a gente poder ganhar tempo, a palavra diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Essa verdade precisa cair no nosso coração. Há uma expectativa no coração de Deus, que a gente compreenda a grandeza disso, irmãos. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora, isso acontece, isso se manifesta quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus. Quando a nossa oração é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quando o nosso coração vai se estreitando com a expectativa do coração de Deus, quando a nossa mente começa a ser alinhada com aquilo que o céu espera de nós, essa autoridade vai crescendo em nossas vidas. Porque não adianta a gente ter conhecimento, a gente ler esses versículos. Foi Jesus que falou, Ele nos deu essa autoridade. Mas se o nosso coração estiver abrigando, guardando mágoa, ira, ambição egoísta, inveja, orgulho,
imoralidade, se o nosso coração estiver ainda preso nas coisas dessa terra, porque, irmãos, é uma caminhada, a gente vai aprendendo com o Senhor. Você percebe que, voltando para a parábola, para o momento que Jesus fala isso com os discípulos, ele poderia ter falado isso nos primeiros dias, não, mas ele falou depois de um tempo, porque a gente vai crescendo e vai amadurecendo no Senhor. Nós precisamos ter um coração totalmente acessível, uma mente totalmente rendida ao Senhor, cativa à obediência de Cristo Jesus. Porque na nossa caminhada, a gente sabe de tudo isso, dessa autoridade que foi o Senhor que falou, que os sinais acompanharão os que creem. Eu creio, Senhor, mas por que não acontece? Será que alguma coisa no nosso coração ainda está desalinhado? Será que alguma coisa ainda na nossa mente, no nosso jeito de viver, nas nossas ações ou reações, não está colocado diante do Senhor para que Ele venha e manifeste um alinhamento? Vocês estão me acompanhando? Irmãos, não adianta a gente achar só porque cremos e oramos que as coisas vão acontecer assim. O nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor. Se existem coisas aí dentro que Deus não está conseguindo acessar, você precisa deixar. É uma mágoa, é uma ira, é um sentimento de indignação, de vingança. A gente às vezes quer fazer tipo uma macumba gospel, para que a pessoa pague o que fez contra nós. E isso não é agradável ao Senhor. Mas quando a gente tem uma vida exposta, por isso que eu digo que essa autoridade ela cresce em nossas vidas. Quanto mais nos expomos à palavra, quanto mais nos expomos à presença e fala: Senhor, eu sou totalmente teu. Abba, eu pertenço a ti. Me encha do teu espírito. Tire de mim toda a sujeira. Tire do meu coração toda a sujeira. É uma decepção com liderança, é uma decepção no trabalho, é uma decepção com a família, é uma mágoa, é alguma coisa. Irmãos, a gente tem que estar disposto a abrir mão disso, para que a gente viva a grandeza dessa autoridade, a gente manifeste como igreja, como discípulos, como filhos de Deus, essa autoridade que Ele nos deu. E há uma expectativa no coração do nosso Pai que isso aconteça. Deixa eu te perguntar, queridos, deixa eu fazer uma média. Quantos aqui tem 10 anos de caminhada com o Senhor? 10 anos, vai, levanta a mão. 10 anos, pelo menos 10 anos. Vou aumentar. Vou diminuir agora, 5 anos. 5 anos, pelo menos 5. Uau. 2 anos. 1 ano. Aqui, 2 anos para cima, então. Muito bom. Responda para você não passar vergonha. Quantas pessoas possessas, ou vocês acreditam que isso não acontece mais, que tem pessoas oprimidas por demônios? Quantas pessoas e quantos demônios você já expulsou? Levanta a mão não. Quantos enfermos você já impôs as mãos e eles foram curados no nome do Senhor? Faça uma retrospectiva aí. Irmão, se isso não está acontecendo, alguma coisa está desalinhada, porque Jesus não mente. E Ele falou que Ele nos deu essa autoridade. Irmão, se a gente está caminhando com o Senhor, eu já caminho há 27, está indo para 30 anos. Porque eu fiquei 2, 3 anos afastados. Mas eu já nasci dando glória a Deus e aleluia no berço. Minha mãe já orando em línguas. Minha mãe era tradicional, não orava em línguas. Mas assim, já nasci com ambiente de igreja, irmãos. Eu sei que é Jesus desde quando eu aprendi a falar. Eu escuto o evangelho dentro de casa. Irmãos, se os sinais não estão nos acompanhando, se a gente não tem manifestado essas coisas no nosso dia a dia,
faça uma retrospectiva. Será que não tem alguma coisa desencaixada, desencontrada? E aqui não é trazer peso, mas é uma reflexão que a gente tem que entender, irmãos, que nós pertencemos a uma família de Deus, ao reino de Deus, que Ele nos delegou essa autoridade e que a gente precisa fluir nisso para que o Pai seja glorificado. Vocês farão obras maiores. Gente, olha o que Jesus está dizendo. Vocês farão obras maiores. Às vezes as pessoas estão... Eu sei que eu não sou contra a medicina. Você não está bem se procurar um recurso, você procurar um profissional. Mas às vezes acontecem situações do nosso lado e a gente não ora. A gente não faz uma oração. Pessoas vêm e falam, nossa, eu estou com um problema, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com sei lá o quê. E a gente não ora. A verdade é porque você não bota a fé na palavra de Jesus. Porque se você realmente acreditar no que Ele disse, porque isso não depende de você, não depende do teu sentimento, depende de você acreditar na palavra dEle. Você pode estar num dia terrível e ainda assim manifestar o reino de Deus, porque é a palavra dEle sobre você. Os discípulos viviam ameaçados de morte, amigos morrendo, principalmente ali na igreja primitiva, vivendo ambientes de prisões, e ainda assim a manifestação do reino acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Não é pela circunstância que nós nos movemos, é por aquilo que cremos na palavra. Vocês estão me acompanhando nessa manhã? Faz sentido para você? Irmãos, a minha expectativa é te provocar, minha expectativa é te deixar, vocês têm que sair daqui passando mal, falando, Senhor, eu preciso me alinhar com o teu coração, eu preciso me ajustar na tua presença. Senhor, eu quero que esses sinais me acompanhem, eu quero que essa autoridade flua na minha vida. Eu quero poder orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu quero poder orar por uma pessoa perturbada e essa pessoa ser liberta. Essa expectativa existe no teu coração? Fala comigo, essa expectativa existe no teu coração, irmão? Abra a Bíblia comigo em Atos capítulo 8, estou terminando já. Eu quero te provocar nessa manhã. Há tantas pessoas aí fora precisando que os filhos de Deus se manifestem. A criação está gemendo, as pessoas estão desesperadas para que os filhos de Deus se manifestem. Você não foi criado e você não foi chamado para pertencer ao reino de Deus apenas para ter uma vida confortável. Acordar às 7 horas da manhã e ir para o teu trabalho, voltar às 6 horas da tarde, ligar a tua televisão, conectar as tuas redes sociais e só isso. Você foi chamado para algo muito maior. Você foi atraído e você foi escolhido, você é discípulo. O Espírito Santo de Deus está em você para algo muito maior. Para que você manifeste a presença dEle onde você estiver, em tudo que você fizer. Atos capítulo 8. Olha que experiência. Espera aí que eu estou abrindo aqui, irmãos. A partir do versículo 18. Se você encontrou, diga achei. Eu ainda não, agora foi. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus.
Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmão, Simão era um mágico, alguém que havia abandonado a feitiçaria, havia se convertido ao Senhor, estava vivendo aquele ambiente de milagre em Samaria, acompanhando Filipe ali, os discípulos, e ele começa a perceber uma movimentação. Ele era famoso, ele era alguém que toda a cidade procurava por ele, ele tinha um status naquela cidade, só que agora, como discípulo do Senhor, ele já não era mais procurado, porque ele tinha abandonado a feitiçaria. Ele estava aprendendo com os discípulos, mas vendo a movimentação do Espírito, e vendo o Espírito sendo dado para as pessoas pela imposição de mãos dos apóstolos, ele olhou aquilo e falou: eu quero isso, eu quero essa autoridade. Mas por que ele não pôde receber? O desejo dele era lícito, mas por que ele não pôde receber? Porque o coração dele ainda estava cheio de amargura e cheio de pecado, embora ele já havia crido e sido batizado em nome do Senhor. O que isso nos ensina, irmãos? No caso de Simão, a amargura do coração dele era fruto de uma carência de se sentir alguém importante. E a palavra foi: meu, dinheiro, você não compra essa autoridade com isso. Você não compra autoridade com um monte de seguidor no perfil do Instagram. Você não compra essa autoridade porque você fala bonito. Essa autoridade vem como fruto de um coração que está totalmente rendido ao Senhor. Então os apóstolos falam: se arrependa, porque essa autoridade não vem de graça. Essa autoridade vem por um coração quebrantado e livre de toda amargura. Irmãos, nessa manhã, o Senhor está aqui, você crê nisso? E eu quero orar por você, para que essa autoridade seja manifestada em sua vida, em seus dias. Mas no nome de Jesus, se tiver alguma amargura aí dentro, alguma ira, alguma indignação, alguma coisa, alguma imoralidade que você está criando como estimação, é dia, é manhã para você se libertar disso. Se coloque de pé no nome de Jesus.